Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios. Deus é mais que bom. Existe uma leveza quando a glória de Deus se manifesta. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 8. Diz o seguinte: e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num só dia, 23.000. Para um pouquinho, olha para cá, aqui não está falando de prostituição no sentido de prostituição sexual. Está falando de prostituição no sentido de você trocar o verdadeiro Deus por outros deuses. É nesse sentido que está falando. Existe uma prostituição espiritual que é ainda pior do que a prostituição natural, ou carnal, ou prostituição sexual. Aqui está falando, não nos prostituamos. Ele está falando do povo que estava peregrinando no Egito, rumo à terra prometida, e algumas coisas aconteceram com eles, e nós sabemos que o Velho Testamento ele é a sombra do Novo Testamento, ele sinaliza o Novo Testamento, então isso se aplica a nós hoje como algo que serve como princípio para as nossas vidas. E diz o seguinte: e não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia, 23.000. Verso 9 diz: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Perceba quantas coisas ruins aconteceram por causa da prostituição espiritual, por causa que tentaram a Cristo, por causa que murmuraram. Verso 11 diz o seguinte: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, ou como sombra, e estão escritas para aviso nosso. Ou seja, o que aconteceu para eles foi algo figurado, para a nossa realidade serve como aviso. Lembra que o Velho Testamento são placas sinalizadoras, apontando a nossa realidade. E diz o seguinte: e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. E então entramos no versículo que de fato eu quero trazer como texto base para a nossa mensagem, que é o verso 12, e diz o seguinte: aquele pois que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Eu vou repetir para você: aquele pois que pensa estar em pé, ou aquele que está em pé, ou aquele que cuida estar em pé, cuide para que não caia. É interessante que esse texto, ele não está dizendo que quem está em pé cuide para não levar uma rasteira do diabo. Esse texto está dizendo isso? Não. O texto é muito claro e ele não deixa nenhuma margem para a gente pensar desta forma. Ele não diz: ei, se você está em pé, cuide para não levar uma rasteira do diabo. Não está dizendo isso. Na verdade, queridos, ninguém pode derrubar um cristão. Agora, ele mesmo pode cair ou pelo excesso ou pela falta. Excesso do quê? O excesso de autoconfiança ou a falta de fundamento na palavra. Como um cristão pode cair? Os dois motivos básicos, ou os principais motivos que fazem um crente cair: excesso de autoconfiança. Não, isso jamais vai acontecer comigo. Eu não sei se você já ouviu alguém falando isso. Excesso de autoconfiança ou falta de fundamento na palavra. Agora, queridos, é interessante que o diabo ele pode sim até colocar alguns obstáculos na tentativa de promover a queda do crente. Ele vai tentar, e a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis do diabo, os planos, os intentos de Satanás. Não devemos ignorá-los. Então é claro que ele vai tentar colocar alguns obstáculos. Mas um cristão cheio do Espírito, um cristão fundamentado na palavra, ele vai perceber as ciladas do diabo e vai se desviar facilmente delas. Um crente cheio do Espírito Santo, um crente fundamentado na palavra, ele tem uma percepção espiritual do perigo, daquilo que muitas vezes vem como um ardil, uma sutileza de Satanás tentando promover a nossa queda. Mas só tem essa percepção espiritual crentes cheios do Espírito e crentes cheios da palavra. Sabe, queridos,
É interessante que muitos crentes, eles acabam se caindo ou acabam se desviando. Sabe por quê? Porque eles vão muitas vezes para a igreja em busca apenas dos milagres e das bênçãos. O que você vai fazer na igreja? Eu vou buscar a minha bênção, eu vou buscar o meu milagre. E até cantam aquela música do pastor André, que é muito linda por sinal: hoje o meu milagre vai chegar. É ou não é verdade? Sabe de uma coisa? Seu milagre já chegou. Você só precisa se apropriar dele. Já é seu. Jesus não vai morrer de novo, ele já morreu uma vez, já fez tudo. Amém? Mas um crente cheio do Espírito e cheio da palavra, ele vai descobrir na palavra o que lhe foi dado gratuitamente, e ele vai se apropriar disso pela fé na palavra. Por isso muitos crentes caem. Eles vão para a igreja não para adorar o Senhor. Sabe de uma coisa, queridos? Um culto é uma via de duas mãos. Nós oferecemos para Ele e Ele oferece para nós. O grande problema é que tem muitos cultos que são promovidos com uma mão única. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não oferecemos nada para Ele, mas queremos tudo dEle. Não oferecemos um culto de rendição, de adoração a Ele, mas tudo que nós queremos é que o meu milagre chegue hoje, e que a minha bênção chegue hoje. E é por isso que muitos crentes caem, porque esta é a motivação maior do coração deles. Mas deixe-me dizer uma coisa para você, queridos: se milagres, se sinais e prodígios pudessem mudar a vida de uma pessoa, então Judas não teria traído, nem Pedro teria negado. É ou não é verdade? Se milagres, sinais e prodígios fossem suficientes para mudar a vida de uma pessoa, eu não conheço ninguém que esteve tão próximo, viu tanto milagre quanto Pedro e Judas. E Judas Judas traiu e Pedro negou. O que isso me mostra? Que não são os sinais que mudam a nossa vida, não são os milagres que mudam a nossa vida. O que muda a nossa vida é receber a palavra com mansidão e praticá-la como lhe é devido. Amém? Eu estou falando que eu sou contra sinais? Não, queridos. Eu só estou querendo dizer que ninguém morre por falta de milagre na igreja, mas muitos morrem por falta de palavra na igreja. Ninguém morre se um milagre não acontecer. Se um cego não enxergar, se um surdo não ouvir, se um paralítico não andar, ninguém vai morrer. Mas se não tiver palavra no altar, eu garanto para você que você vai definhando espiritualmente, você vai enfraquecendo espiritualmente. Daqui a pouco, morte espiritual se manifesta. Tem crente morrendo no meio da igreja por falta de palavra. Talvez você diga: mas esse não é o nosso contexto aqui. Mas eu quero incentivar você a sair daqui e propagar as verdades que você tem ouvido. Amém? Que você seja um proclamador, um multiplicador das verdades que você tem ouvido. Oséias capítulo 4, versículo 6 é um versículo muito conhecido nosso. Se você quiser abrir, fique à vontade. Mas eu vou ler para você. Oséias 4, 6 diz o seguinte: eis que o meu povo está sendo arruinado. Em outra versão diz destruído ou enfraquecido, porque lhe falta conhecimento da palavra. Eu estou lendo aqui na versão King James, diz o seguinte: eis que o meu povo, o povo da aliança, o povo de Deus, está sendo arruinado, está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento da palavra. Aí vem um ponto e continua explicando por quê. Porquanto fostes negligentes no ensino. Por que é que o povo estava sendo arruinado e destruído? Porque aqueles sacerdotes, no contexto da época, que tinham a responsabilidade de ensinar a palavra, não estavam ensinando a palavra. Ou seja, por falta de ensino, por falta de conhecimento da palavra, o povo estava sendo destruído, o povo estava sendo arruinado. Então veio uma exortação aqui. Agora, veja bem, eu creio firmemente, queridos, que Deus, nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo, Deus, Ele está levantando uma geração de filhos remanescentes. Deus está levantando uma geração de filhos remanescentes, firmados na palavra, que amam a palavra, que vivem a palavra. Filhos remanescentes que estão firmados na palavra, que amam a palavra e que vivem a palavra. Esse é um convite de Deus para que você se torne um destes. Faça parte do clube. Que clube? O clube do verbo da vida? Não, é o clube dos remanescentes.
clube dos remanescentes. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que no Velho Testamento haviam 7.000 que não haviam se dobrado. Eu creio que no Novo Testamento, se o Velho é a sombra, no Novo Testamento deve ter 7 milhões, trilhões, sei lá, de pessoas, de crentes que não estão negligenciando a palavra, mas que estão fundamentados, firmados, amam e praticam a palavra. Fazem parte desse clube, o clube dos remanescentes. Aleluia. Sabe, queridos, eu creio que esses remanescentes, esses que o Senhor está levantando, essa geração de filhos remanescentes, estes serão aqueles que buscarão antes dos seus próprios interesses, os interesses de Deus. Quantos aqui estão dispostos a abrir mão dos seus interesses em prol dos interesses de Deus? Sabe de uma coisa, queridos? Eu costumo dizer que eu não presto para mais nada, a não ser buscar os interesses do meu pai. Eu não presto para mais nada, a não ser ir atrás daquilo que é interesse do meu pai, porque eu quero agradá-lo. E quando alguém faz algo para mim que é do meu interesse, o resultado é alegria no meu coração. Quando alguém faz algo que é interesse de Deus, o resultado é alegria no coração de Deus. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 19. Que o Senhor levante uma geração de homens como Timóteo, homens como alguém que tem um coração semelhante ao coração de Timóteo. Você vai entender por quê. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 19 até o 21, diz o seguinte: é o apóstolo Paulo enviando a Timóteo para a igreja de Filipos. E ele diz o seguinte: tenho esperança no Senhor Jesus de que em breve vos poderei enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas. Agora presta atenção: pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que sinceramente zele por vosso bem-estar, porquanto todos procuram cuidar apenas dos seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui, queridos? Paulo está falando que Timóteo tinha seus interesses alinhados com os interesses de Deus. É isso que Paulo está falando aqui nesse versículo. Queridos, eu quero que você entenda algo. Paulo, ele tinha muitos cooperadores, muitos cooperavam com Paulo, muitos serviam a Paulo. Mas Paulo está dizendo aqui que não havia ninguém como Timóteo, ninguém igual a ele, ninguém que tinha os interesses alinhados com os interesses de Deus como Timóteo tinha. E ele é muito claro, ele diz: pois não tenho ninguém que tenha este mesmo sentimento. Quando eu li isso, eu tremi, queridos, porque a recomendação do pai da fé de Timóteo, Paulo, pai da fé, Timóteo era filho na fé, e Paulo teve a ousadia de dizer: ei, eu não tenho ninguém como Timóteo, e é por isso que eu estou enviando ele. Porque os outros buscam os seus próprios interesses, mas Timóteo é diferente. Timóteo tem um coração diferente. Timóteo busca, antes dos interesses dele, os interesses de Cristo. E é por isso que eu estou enviando ele. Sabe, queridos, nós só seremos plenos em Deus se nós buscarmos em primeiro lugar os interesses de Deus. Eu garanto isso para você. Todo mundo quer ser pleno em Deus. Eu quero viver a plenitude de Deus. Mas nós só viveremos a plenitude de Deus se nós buscarmos em primeiro lugar os interesses de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Basicamente o que está dizendo ali é: busquem em primeiro lugar os interesses do reino. O reino de Deus já veio. Nós não precisamos buscá-lo. Ele já existe. Ele já está disponível. Basicamente o que esse texto está dizendo é: ei, agora você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho. Busque cumprir os interesses desse reino.
Sabe, queridos, foi dado a cada crente, a cada cristão, a responsabilidade de descobrir os interesses de Cristo. Não é uma responsabilidade única do seu pastor. A cada cristão, a cada nascido de novo, Deus, Ele delegou essa responsabilidade. Descubra os meus interesses e viva por eles. Você pegou isso? Descubra os meus interesses e viva por eles. Agora, Deus não é um Deus de mistério. Deus é um Deus de revelação. Por muito tempo eu achava que Deus era inacessível. E por muitas vezes eu ouvia aquele jargão gospel. Oh, mistério. Mas o mistério que estava oculto já foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Era o único mistério que estava oculto. E foi revelado. A Bíblia não é um livro de mistério, é um livro de revelação. E Deus, Ele tem interesse em revelar os seus interesses. Deus deseja revelar os seus interesses ao coração de cada filho. Agora, como eu descubro os interesses de Deus? Não existe outra maneira de descobrir os interesses de Deus, a não ser que eu me envolva com a palavra, que eu os busque na palavra. Porque este livro, ele revela os interesses do seu Pai. Estão aqui. Como eu descubro os interesses do meu Pai? Estão aqui. Ele deixou tudo escrito. Agora, existem algumas maneiras de facilitar isso. Por exemplo, uma vida de oração. Uma vida de oração, ela vai ativar a unção. Oração ativa a unção. Ai, eu queria tanto viver debaixo da unção. Então eu começo a viver mais debaixo de oração. Porque a oração, ela ativa a unção. E a unção ativa a revelação. Você pegou? A oração, ela vai ativar a unção. E a unção vai ativar a revelação. E a revelação ativada traz ao nosso coração os interesses do nosso Pai. Aleluia. Talvez você diga, mas por que ele está dando tanta ênfase nesse assunto sobre buscar os interesses de Deus? Simplesmente porque a maioria dos cristãos não está interessado naquilo que Deus está interessado. É fato, queridos. Eu estou sendo um canal de Deus para despertar o interesse, o seu interesse pelos interesses de Deus. Eu estou dando tanta ênfase nisso porque o Espírito Santo de Deus me conduziu a esse assunto pelo simples fato de que muitos crentes, eles não estão interessados naquilo que Deus se interessa. E nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Agora, significa que um crente que não vive os interesses de Deus, não anda nos interesses de Deus, não vai para o céu. Não é isso que eu estou dizendo. Mas uma coisa eu digo para você: enquanto um cristão não andar de acordo com os interesses de Deus, a sua vida espiritual será uma vida vaga, uma vida vazia, uma vida sem sentido. Mesmo que ele seja habitado pelo Espírito Santo, enquanto ele não descobrir os interesses de Deus, praticar os interesses de Deus, a sua vida é uma vida vazia. Não vazia do Espírito Santo, porque foi habitado pelo Espírito, mas vazia no que diz respeito a ter um sentido para a vida. Você está comigo? Sabe, queridos, agora acontece justamente o oposto daquele que descobre, que compreende os interesses de Deus. Ele começa a viver a realidade do céu aqui na terra. Talvez você diga, não, mas ele está falando apenas de uma forma figurada. Não estou, não. Jesus nos ensinou a fazer uma oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Quem anda com o coração alinhado com o coração de Deus, andando de acordo com os interesses de Deus, ele vai começar a viver a realidade do céu aqui na terra. Aleluia. Sabe, queridos, eu creio piamente que foi com esse entendimento que Paulo fez uma declaração. Sabe qual a declaração de Paulo? Portanto, já não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. Paulo fez essa declaração com esse entendimento, que agora ele estava tão alinhado com os interesses de Deus. O velho Paulo tinha os seus interesses: perseguir os cristãos, matar os cristãos, perseguir a igreja. Mas o novo Paulo descobriu os interesses de Deus, a tal ponto de dizer: ei, agora mudou, agora não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. É como se ele dissesse: já não vivo mais pelos meus interesses, mas vivo pelos interesses de Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu já não vivo mais agora motivado pelos meus interesses. Eu vivo agora motivado pelos interesses daquele que me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 2 nos ensina algo tão poderoso. Se você quiser abrir, fique à vontade. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Ele vai nos ensinar que devemos pensar nas coisas que são de cima. E diz o seguinte: pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Em outro versículo, em outra versão, na verdade, não em outro versículo, mas em outra versão, diz o seguinte: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Mas essa versão é muito apropriada e ela diz: ei, pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Basicamente o que ele está dizendo é que nós devemos buscar saber quais são os interesses de Deus. É interessante que esse versículo na Bíblia, a Mensagem, diz que nós devemos ver as coisas pela perspectiva de Deus. Colossenses 3:2, na versão A Mensagem, diz: ei, crente, comece a ver da maneira que Deus vê, não veja segundo os seus olhos. Colossenses 3:2 está dizendo: ei, pare de olhar com os seus olhos naturais, comece a ver como eu vejo. Sabe como Deus vê? Deus não vê impossibilidade, Deus vê que tudo é possível. Deus não vê doença, Deus vê cura. Deus não vê miséria, Deus vê provisão. Ei, Deus, Ele não vê perdidos. Sabe o que Deus vê? Deus vê pessoas que ainda não descobriram que o preço já foi pago. E é por isso que eu e você precisamos ser anunciadores de boas novas. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, os únicos crentes que de fato vão fazer algo que seja eterno. Eu quero fazer coisas eternas. Essas paredes vão ficar, o anticristo provavelmente vai usar esse lugar. Eu não vou ficar aqui para ver quem vai usar, não. Estou um pouco me lixando. Eu só sei de uma coisa, que isso é temporal. Mas existem coisas que são eternas. Sabe o que é eterno? Eterno é quando alguém perdido foi encontrado porque você pregou o evangelho. Isso é eterno. A sua postura mudou a eternidade daquela pessoa. E os únicos crentes que farão coisas que são eternas são aqueles que descobriram os interesses de Deus e estão praticando os interesses de Deus acima dos seus interesses. Por isso a Bíblia diz: ajuntai tesouros no céu. Você já parou para pensar como é que você ajunta tesouro no céu? Você não vai levar sua casa para lá, rapaz. Muito menos seu carro, muito menos o dinheiro da poupança. Então, querido, deixa de ser mão de vaca na hora dos dízimos e ofertas. Por quê? Porque aquilo que é lançado aqui é usado para pregar o evangelho. Sabe o que é isso? É acumular tesouro no céu. Sabe o que a Bíblia diz? Traça não come, ferrugem não come, ladrão não rouba. Coisas que são eternas. Mas só vai conseguir fazer coisas que são eternas aqueles que descobriram os interesses, que buscam os interesses, que investem tempo buscando os interesses de Deus. Sabe, queridos, lá em 1 Coríntios capítulo 3, você apenas ouça, eu vou parafrasear para você o versículo. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 12 em diante, diz que:
diz que as nossas obras, elas serão provadas. E tudo aquilo que for madeira, palha ou feno vai ser queimado. O que isso significa, queridos? Basicamente o que está dizendo aqui, queridos, que as nossas obras, elas serão sim provadas pelo fogo. E tudo o que não tiver em linha com os interesses de Deus, vai ficar ou vai queimar. Sabe o que vai ser provado? Obras. Porque a fé sem obras é morta. Mas quais são os principais interesses de Deus? Eu quero citar 3 deles aqui. Não são só esses, mas eu quero dar aqui pelo menos um pontapé inicial para que você descubra os outros. Mas o principal interesse de Deus, o primeiro interesse de Deus, e eu entendo que esse de fato é o principal interesse de Deus, sabe qual é? O principal interesse de Deus é o perdido. Deus está interessado no perdido. Deus está tão interessado no perdido que Ele deu a vida do seu próprio filho para resgatar o perdido. Mas o que significa perdido? A palavra perdido significa, eu quero que você preste atenção nisso. Perdido significa sem rumo, sem direção, destruído, arruinado, acabado. Talvez algumas pessoas aqui estejam se sentindo dentro de uma dessas áreas que foram citadas aqui. Tudo isso aqui é sinônimo de perdido. Perdido significa sem rumo. Se você está sem rumo, você faz parte do primeiro interesse de Deus. Se você está sem direção, você faz parte do primeiro interesse de Deus. Se você está se sentindo com a vida destruída, arruinada, como que se tivesse tudo acabado, deixe-me dizer algo para você. Você é o primeiro interesse de Deus. E por isso você veio para esse lugar nessa noite, para ouvir essas verdades e saber que Deus está interessado em você. Aleluia. Por que eu posso provar isso? Porque Deus amou o perdido de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Sabe qual é a definição da palavra pereça? Destruído. Um perdido é alguém destruído. E ele diz que, João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia talvez, ou deveria ser: Deus amou o perdido de tal maneira que Deus não encolheu a mão, Ele deu o seu melhor, com o propósito de alcançar o perdido, para que ele não fosse destruído. Este é o primeiro interesse de Deus. O principal interesse de Deus é alcançar o perdido. Romanos 8,32 diz que Deus não poupou o seu próprio filho por amor ao perdido, confirmando com João 3,16. Romanos 8,32, ele reafirma a verdade de João 3,16. Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor ao perdido. Esse é o principal interesse de Deus. É interessante que Jesus, ele só falava o que o pai o mandava falar. Ele só fazia o que o pai mandava fazer. Ele só fazia e falava o que ele via no pai. E sabe o que Jesus diz? Lá em João 10,15 diz que Jesus estava tão interessado no perdido que ele diz: eu dou a minha vida em resgate deles. Ei, Jesus se deu. Ele se tornou a semente. Ele não foi capturado. Capturaram Jesus, não. Ele diz: eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha para resgatar a sua, eu entrego a minha. Vou passar por um período tão difícil, aonde eu vou ser arruinado, destruído, eu vou ser afastado do meu pai, para que você se aproxime do seu pai, para que você seja restaurado, para que você seja salvo, curado, para que você viva o melhor que Deus tem para você. Jesus se deu. Sabe por quê? Porque o principal interesse do pai e do filho é o perdido. Sabe, queridos, de fato, a igreja é a única que pode fazer alguma coisa pelo perdido. Nós temos essa responsabilidade. Por quê? Porque Deus delegou essa responsabilidade a nós. Somente nós
é que podemos fazer alguma coisa pelo perdido, mas infelizmente nós temos feito tão pouco. Nós temos feito tão pouco, mas nós podemos fazer muito mais. Nós podemos avançar muito mais. Nós podemos conquistar muito mais. Nós podemos resgatar muito mais. Eu quero despertar no coração de cada um de vocês o anseio por ser um porta-voz de Deus para alcançar alguém que está perdido. Sabe por quê? Porque quando fazemos isso, nós estamos fazendo coisas que são eternas. E estamos inseridos dentro da proposta de Deus, do interesse de Deus. E então nós começaremos a encontrar sentido para as nossas vidas. Sabe, queridos, de fato, nós somos as pessoas que podem provocar a maior alegria no coração de Deus. Quantos gostariam de alegrar o coração de Deus? Eu sei que nós tentamos fazer isso de muitas formas, muitas vezes dando uma grande oferta, muitas vezes levantando as nossas mãos no horário do culto, adorando o Senhor. Tudo isso é válido, tudo isso Deus se agrada. Mas não tem nada que agrade mais o Senhor do que um perdido que foi achado. E nós podemos provocar essa alegria no coração de Deus, cumprindo os interesses dele. Sabe, queridos, a Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende, não é verdade? Há alegria e festa. Tem dois versículos que dizem, um diz que dá alegria e outro diz que há festa. É claro, uma festa no céu só pode ter alegria, tristeza que não vai ter. Agora, quando é que isso acontece? Quando um pecador se arrepende. Deus está nos comissionando para sermos promotores de eventos celestiais. Promotor de festa nos céus. O que você é? Eu sou um promotor de festa nos céus. Aleluia. Agora eu fico imaginando que em todo lugar, em todo momento, em cada canto desse mundo tem alguém se rendendo a Jesus. É ou não é verdade? Isso me prova que a festa não acaba nunca. E é por isso que nós somos um povo festeiro. Amém? Há uma festa dentro do nosso coração, contínua. Sabe por quê? Porque parte do céu veio habitar em nós, o Espírito Santo. Aleluia. É por isso que nós não somos tristes. Qual é o principal interesse de Deus? Qual é o primeiro e principal interesse de Deus? Alcançar o perdido. Ficou claro isso? Mas qual é o segundo principal interesse de Deus? O segundo principal interesse de Deus é que a pessoa que foi achada seja cheia do Espírito Santo, através do batismo com o Espírito Santo. Deus deseja isso. Eu não sei se Deus quer. Deus não só quer, como Ele deseja, e Ele anseia por isso. Ele deseja que cada crente nascido de novo seja cheio do Espírito Santo. Mas aonde eu encontro isso na Bíblia? Se você ler, vai encontrar inúmeros versículos, mas vou citar um para você, lá em Efésios 5:18, que diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É a Bíblia. Deus está interessado. O segundo principal interesse de Deus é que a pessoa que estava perdida e foi achada, ela seja cheia do Espírito através do batismo com o Espírito Santo. Deixa eu me dizer algo para você. A nossa primeira experiência ao aceitar a Jesus é receber um selo. A Bíblia diz que somos selados com o Espírito Santo da promessa. O selo é a garantia de que a carta vai chegar no seu destino. Você nasceu de novo, recebe um selo. Esse selo está dizendo: destino, o céu. O céu é o seu limite. Amém? Nascemos de novo, entregamos a vida para Jesus, recebemos um selo, o selo do Espírito. A garantia de que nós estaremos com Ele continuamente. Mas, querido, quero que você entenda algo. Após aceitarmos a Jesus e receber o selo do Espírito Santo, ou seja, a vida de Deus passa a habitar em nós a partir do novo nascimento. Essa é a primeira experiência. Porém, o batismo com o Espírito Santo é a segunda experiência, que deve acontecer subsequente ao novo nascimento. Você não precisa jejuar 42 dias e meio para receber o batismo com o Espírito Santo.
Você pode aceitar Jesus num culto e no mesmo culto ser batizada com o Espírito Santo. Ah, mas eu não me acho digno. Deus te tornou digno de ir para o céu e você não se acha digno de receber o batismo com o Espírito Santo? Um crente nascido de novo, se morrer, vai para onde? Eu não consigo entender. Como algumas pessoas, como eu era assim. Eu era exatamente assim. Eu jejuava, eu orava, eu fazia de tudo. Tudo que você pensar, e mais um pouquinho ainda eu fazia. Já sei, eu não sou digno de ser batizado com o Espírito Santo, porque o Espírito, na verdade, ele é santo. E eu sou o mais miserável de todos os homens. Eu sou o maior pecador da face da terra, o caco da telha que raspou as feridas de Jó. Esse sou eu, verme. Eu sou verme, não homem. Esse era o conceito que eu tinha. E enquanto eu tinha esse conceito, eu via todo mundo orando em outras línguas, batizado com o Espírito Santo, e eu ficava naquele mundinho medíocre. Mas quando eu entendi que quando eu nasci de novo, eu recebi um selo que me habilitou a ir para o céu, e ir para o céu é muito mais importante que ser batizado com o Espírito Santo. Então, se eu fui autorizado a ir para o céu, porque Jesus pagou o preço do meu pecado, me justificou, me santificou, Ele me colocou também numa condição de agora não apenas ter o Espírito dentro, mas ser revestido com Ele. É desejo de Deus. Amém? Isso foi profetizado por Joel. Não é o pastor Joel, não, é o Joel da Bíblia, tá bom? Joel profetizou isso, Joel 2:28. E há de ser que depois daqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda... Eu me lembro, gente, o tempo que eu era bem tradicional. Nós cantávamos uma música que dizia assim: gotas somente nós temos. Quem lembra dessa música? Alguns lembraram aqui. Que gota o que, gente? A Bíblia diz: há de ser que depois daqueles dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derramar não é gota, é abundância. É interessante que diz: derramarei do meu espírito sobre, diga sobre. Por que sobre? Porque quando nascemos de novo, o Espírito veio dentro. O batismo do Espírito Santo é uma experiência sobre. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. João Batista, ele também reafirmou isso. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 8, ele diz: ei, eu batizo vocês com água. Ele estava preparando o caminho. Eu batizo vocês com água, mas ele vos batizará com o, diga, Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Você acha que Deus, Ele daria o batismo, colocaria disponível, à disposição da igreja, dos crentes, o batismo com o Espírito Santo, se não fosse importante? Deus não daria algo que de fato não fosse importante. Mas olha só, Jesus também falou sobre isso. Olha só, Jesus ele falou sobre isso também em Atos, agora já com o corpo glorificado, se despedindo, dando as últimas orientações. Sabe o que ele diz lá no versículo 8? Atos capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: mas recebereis poder, diga poder. A palavra poder aqui é a palavra grega dínamos. A palavra dínamos, ela deriva da palavra dinamite. O que é que você faz para explodir rochas numa pedreira? Usa o quê? Você conseguiu pegar? Deus deu aos crentes um poder para destruir as obras do diabo. Aleluia. Como isso acontece? Por meio do batismo com o Espírito Santo. E Jesus diz: ei, mas por que recebereis? Está falando do futuro, porque aqui ele ainda não havia subido. Ele diz: permaneçam em Jerusalém, porque dentro de pouco tempo é 7 dias. 7 dias, só 7 dias. O povo que mais precisou esperar para receber o batismo com o Espírito Santo, precisou esperar apenas. Então, por que muitos esperam 1 ano, 2, 3, 10, 20? Já veio. E ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós. Diga sobre. Mais uma vez, Jesus está falando algo que vem
sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Está falando de um poder que vem sobre, para testemunhar com ousadia. Talvez, querido, você diga, mas eu queria ter a ousadia do pastor Silvio. Você não sabe como eu era antes do batismo com o Espírito Santo. Ela sabe. Ai, se o pastor olhasse para mim sentado no meio da igreja e dissesse, fulano, faz uma oração, eu ia me esconder embaixo das cadeiras. Mas quando o poder veio sobre, ousadia chegou. E é essa ousadia que Deus quer que você tenha. Quando se tornou disponível? Atos capítulo 2 diz o seguinte, a partir do versículo 1. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Para um pouquinho, olha para cá. É interessante que as línguas, como que de fogo semelhante, veio sobre cada um. Sabe o que isso significa? Que a experiência de cada um é de cada um. Não tem que ser igual ao do outro. Amém? A experiência da Thay é diferente do Vini, que é esposo dela. Por quê? Porque Deus, ele sabe exatamente qual é a personalidade daquela pessoa, as características dela, como Ele vai se manifestar. Você está comigo? Pousou sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram, diga, cheias do Espírito Santo. É o que está dizendo aqui, todos os que estavam reunidos ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder, dínamos, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Talvez você diga assim, não, mas o contexto lá está dizendo que haviam pessoas de todos os povos, e eles começaram a falar no idioma do outro. Na verdade, existem duas palavras ali naquele texto. Uma é dialecto, que significa idioma, e a outra palavra é glossa, que significa línguas ininteligíveis. 2 milagres aconteceram. Um, porque aqueles que foram cheios do Espírito Santo começaram a falar línguas estranhas. E o outro milagre aconteceu no ouvido daqueles que estavam ali, porque cada um os ouvia falar na sua própria... Eita! Tá claro? Aleluia! O povo perece porque lhe falta o conhecimento. Eu não quero ser corrigido por Deus. Os sacerdotes foram. Eu não quero ser. A minha palavra é a minha missão é ensinar a verdade. O batismo com o Espírito Santo é de fato um revestimento de poder para testemunhar de Jesus, queridos, de forma ousada, de forma inspirada. Basta você olhar para Pedro. A gente pensa em Pedro antes do batismo, antes desse momento do Pentecostes. Primeiro ele quer mandar vir fogo do céu. Depois ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E por último, para finalizar, ele nega Jesus por 3 vezes, mesmo sendo alertado. Mas Jesus não o descartou. Eu fico feliz com isso. Quando a palavra diz, ei, chamem todos e não esqueçam de Pedro. Se Jesus não descartou quem o negou, quem somos nós para descartar? E então, Pedro estava ali com aquele povo reunido, naquele lugar, naquele ambiente. Durante a festa de Pentecostes, o Espírito Santo veio. Todos começaram a falar em línguas, foram batizados com o Espírito Santo. Pedro se levanta naquela ousadia. O Pedro que negou Jesus, cortou a orelha do servo e pediu para vir fogo do céu. O mesmo Pedro agora se levanta na ousadia do quê? Do Espírito que agora estava sobre. E ele prega de Jesus. E a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram ao Senhor.
nasceu a primeira igreja a partir de um homem que negou a Cristo, mas agora era outro homem, porque o Espírito veio sobre ele. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Que há pessoas aqui que têm um ministério poderoso da parte de Deus, mas estão encolhidas. Mas nessa noite, Deus quer te encher de ousadia. Deus quer capacitar você. Deus quer revestir você, para que na ousadia do Espírito você possa invadir o território do inimigo, você possa destruir as obras do diabo. Este é o interesse de Deus. Este é o segundo principal interesse de Deus. Aleluia. Não seja tímido. Deus não te deu espírito de medo, mas de ousadia. Ousadia só chega quando o Espírito vem sobre. Aleluia. Sabe de uma coisa? Pois nós vamos orar. E se você ainda não é, hoje você vai ser, se você quiser e se você crer. Mas falamos de 3 principais interesses de Deus, pelo menos os que eu sinalizei aqui, né? Existem outros. Qual é o terceiro principal interesse de Deus? O terceiro principal interesse de Deus é que você cresça espiritualmente. Deus está interessado em que nós cresçamos espiritualmente, não é evoluir o espírito. Ah, fulano está evoluindo. Nós não somos espíritas. Amém? Nós cremos naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia o tempo todo ela nos incentiva a crescer espiritualmente. É o terceiro principal interesse de Deus, é que nós cresçamos espiritualmente. Sabe de uma coisa, queridos? Uma pessoa sem o batismo com o Espírito Santo, ela pode crescer espiritualmente? Pode, mas ela nunca será plena. Alguém que não recebeu o batismo, não ora em outras línguas, pode crescer? É claro que pode. Eu me lembro que eu tinha 5, 6 anos de crente quando fui batizado com o Espírito Santo. Eu já tinha lido a Bíblia, eu até já dava umas palavrinhas aqui e acolá. É verdade, gente. Eu até tinha ganhado umas alminhas para Jesus. Mas tudo foi potencializado depois. Eu estou dizendo que alguém que não é batizado com o Espírito Santo, ele pode crescer espiritualmente, mas ele nunca será pleno. É mais ou menos quando você chega, a palavra aqui, pleno, é a palavra que está lá em Efésios 5,18, que diz: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos. A palavra enchei-vos significa completar. Pleno é completo. É como você encosta na bomba de combustível e você entrega a chave para o frentista e você diz: completa. E aí ele bota a mangueira ali e ele vai abastecer outro carro. Quem já viu isso acontecer? Quando o posto está cheio, ele está ali, bota a mangueira lá e ele vai abastecer outro carro. E a mangueira tem um dispositivo que quando toca ali, que a espuma bate na ponta da mangueira, ela trava. É ou não é verdade? Agora eu pergunto para você: encheu ou não encheu? Não encheu! Quando você está abastecendo e a mangueira trava, significa que a espuma do combustível começou a bater no bico da bomba. E por uma medida de segurança, para que não vaze para fora, ela vai travar. Mas um frentista que é inteligente, o que obedece à instrução daquele que pediu para encher, ele vai dizer: só um pouquinho, senhor. E ele vai lá e ele, devagarinho, ele vai colocando. Ele espera um pouquinho, ele põe mais. Ele espera um pouquinho, ele põe mais. Ele espera um pouquinho, ele põe mais. Até que bate em cima. E então ele encheu. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que há alguns aqui que estão encostados na bomba e quando bate na espuminha em cima, não está bom. Mas sabe de uma coisa? Aqueles litros que faltam para encher o tanque, eles podem te impedir de chegar no lugar que Deus idealizou para você. Eu falo isso como alguém que já fez longas distâncias. E eu controlava tudinho. Eu sabia quantos litros cabiam. E aí ele botava 45 litros. Ó, cabe mais 5. Pode colocar que vai mais 5. Tem certeza, senhor? Tenho certeza. Pode colocar, vai mais 5. O que eu estou querendo dizer nessa noite? É que o interesse de Deus é que nessa noite você seja pleno do Espírito. Aleluia. Sabe, queridos, um crente sem o batismo com o Espírito Santo, ele vai ter algumas limitações para ouvir e discernir a voz de Deus.
Eu falo isso como quem deseja que você seja inspirado por Deus. Um crente que nasceu de novo, tem o selo do Espírito, ele até vai para o céu. Ele não foi ainda batizado com o Espírito Santo, ele terá algumas limitações. Ele não consegue discernir direito a voz de Deus. Ele não consegue ouvir direito a voz de Deus. Ele lê a Bíblia e a Bíblia não consegue ser revelada ao coração dele como de fato ela é. Ele lê e aquilo fica na superfície. Eu sei. Eu falo como alguém que viveu isso. O batismo com o Espírito Santo, ele vai abrir os nossos olhos espirituais. Nós vamos ler a Bíblia e ela se torna viva para nós. Ela se torna uma realidade, um rema no nosso coração. Agora, o crescimento espiritual, a terceira principal interesse de Deus a nosso respeito, é que nós cresçamos espiritualmente, para que nós possamos de fato, né, nascer de novo, ser batizado com o Espírito Santo, mas entender que existe um processo contínuo. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 16, apenas ouça. Ali vem falando que o crescimento espiritual é algo contínuo, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. O que significa isso? Nós só seremos perfeitos no dia do arrebatamento. É ou não é verdade? Até lá, nós ainda estamos num corpo que é de carne, está sujeito às aflições desse mundo. É ou não é verdade? Então, quando Efésios capítulo 4, de 11 a 16, vem falando que nós devemos crescer até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, está dizendo que desde que nós nascemos de novo, até o arrebatamento, ou até Jesus vir nos buscar, nós precisamos crescer, continuar crescendo espiritualmente. É o desejo de Deus. A Bíblia diz isso, que nós devemos avançar, que nós devemos crescer até que nós cheguemos à perfeição. Agora, entenda algo. Por que é que nós devemos crescer espiritualmente? Porque Deus deseja que nós cresçamos espiritualmente. Primeiro, porque crentes imaturos ou crianças espirituais são egoístas. Crentes imaturos ou crianças espirituais são egoístas e ficam emburrados por qualquer coisa. É ou não é verdade? Crentes imaturos, crianças espirituais têm isso. Segundo motivo, porque Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Porque adultos espirituais podem fazer coisas com um grau maior de importância do que uma criança espiritual. É por isso que Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Porque adultos espirituais podem fazer coisas com um grau de maior importância do que aqueles que são crianças. Deixa-me dizer algo para você. Cadê o Alexandre? Está aí, né? Fique de pé, Alexandre. Todos sabem que o Alexandre tem a Sofia, não é verdade? Aquela bebezinha linda. Quantos sabem que ele tem a Sabrina também? Quantos anos tem a Sabrina? 21. E a Sofia? 1 ano e 2 meses. Quando ele entra, o Alexandre entra com a Sofia, todo mundo que está perto chega lá, ai, cuti, cuti, cuti. Que lindinha. Eu vejo um milagre, um cara tão feio, uma filha tão linda, não é? Mas é interessante que todo mundo olha para a Sofia, fica encantado, vê a Sofia nos braços. É ou não é verdade? Agora, por que todo mundo fica encantado? Porque é natural um pai carregar o seu filho no colo. É ou não é verdade? Agora, pensa se o Alexandre entrasse aqui com a Sabrina. Sabrina está aqui ou está na igreja de criança? Está lá, né? 21 anos. Olha lá a Sabrina, está lá atrás. Fique de pé, Sabrina. Lá, olha que moçona. Está namorando já há 8 meses, né? Então tira os olhos dela se você está solteiro. Imagina se Alexandre entra com a Sabrina no colo, com uma mamadeira na boca. Você não vai achar estranho? A Sofia você não acha estranho porque é um bebê. É natural um bebê estar no colo do pai recebendo mamadeira. Mas um adulto como a Sabrina, que já tem 21 anos, você se escandala. Que negócio é esse, rapaz? Essa baita moça, 21 anos, larga essa menina, tira essa mamadeira dela. Você não acharia estranho? É interessante que nós não achamos estranho, muitas vezes, um crente com 21 anos de igreja, tomando atitudes de bebê espiritual. Arrochou, não arrochou? Sabe, queridos, Deus, ele
Ele quer delegar coisas mais relevantes para alguns, mas Ele não pode porque ainda não cresceram. Nosso pai é um pai diligente, e nenhum pai responsável daria um carro para uma criança dirigir. É ou não é verdade? Você que é pai sabe o que eu estou falando. Você não daria um carro para uma criança dirigir, porque ela ainda é criança. Assim também Deus, Ele não delegaria uma responsabilidade maior para alguém que, mesmo que tenha 20 anos de igreja, continua tendo atitudes de um bebê espiritual. E é por isso que Ele quer que você cresça espiritualmente. Amém? Sabe, queridos, eu já estou finalizando aqui, mas quando nós não crescemos espiritualmente, nós limitamos o agir de Deus nas nossas vidas. Ou seja, Deus, Ele vai agir no limite da nossa maturidade espiritual. Deus, Ele se limita à maturidade espiritual que nós estamos. Ou seja, é por isso que Deus nos chama a uma responsabilidade de crescer espiritualmente, pelo simples fato de que Deus fica limitado a agir nessa terra por meio de mim e de você. Ah, como assim? Que heresia é essa? Não, queridos, a Bíblia não diz que Jesus é o cabeça e não diz que nós somos o corpo. Como Deus vai agir nessa terra? Por meio do corpo. Agora, Deus não pode agir por meio do corpo, aonde algumas partes desse corpo estão atrofiadas. E é por isso que Deus quer que eu e você cresçamos. Amém? Terceiro motivo pelo qual Deus quer que nós cresçamos é para que nós andemos de modo digno como filhos de Deus que somos. Só vai andar de modo digno como filho de Deus alguém que cresceu espiritualmente. E eu quero ler com você Efésios capítulo 4, verso 1 e 2. Se você quiser, apenas ouça, eu vou ler para você. Diz o seguinte: Efésios 4, 1 e 2 diz assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade. Diga humildade. Com toda a humildade, com toda a mansidão. Diga mansidão. Paciência. Suportando-vos uns aos outros. Olha o que diz aqui: eu rogo a vocês que vocês andem de modo digno com o chamado que vocês receberam, com toda a humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. O que isso significa? Que uma postura como essa só é encontrada em crentes espiritualmente maduros. É só crente maduro que anda em humildade. É só crente maduro que anda em mansidão. É só crente maduro que anda em paciência. É só crente maduro que dá suporte aos irmãos. Suportar uns aos outros não é, eu te suporto, irmão. Não, dá suporte para que ele suba. Amém? Aleluia. Agora, veja bem, qual é a diferença entre um crente carnal e um crente espiritual? A diferença entre um crente carnal e um crente espiritual é quem os governa. Ou seja, um é governado pela carne, por isso é chamado de crente carnal. Outro é governado pelo Espírito, e é por isso que ele é chamado de um crente espiritual. A minha pergunta é: quem te governa? Não me responda. Eu quero despertar em você só. Sabe o que a Bíblia diz em Gálatas 5,16? Andeis no Espírito e jamais, diga jamais, andeis no Espírito. Só anda no Espírito crente maduro. Crente imaturo anda na carne, crente maduro anda no Espírito. Crente imaturo anda na carne, crente maduro anda no Espírito. Andeis no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Sabe de uma coisa? Crescer espiritualmente não é responsabilidade de Deus. É minha e sua responsabilidade. Agora, o que vai promover o nosso crescimento espiritual? A resposta está na Bíblia. A mesma Bíblia que nos instrui a crescer, ela nos orienta em como crescer. 1 Pedro capítulo 2, verso 1 e 2, eu vou ler para você na Bíblia Viva, então apenas ouça, porque pode ser que você não vai encontrar a mesma versão aí, você vai se perder. Mas 1 Pedro capítulo 2, verso 1 e 2, deixa muito claro que aquilo que nos dá o crescimento é o genuíno leite espiritual chamado palavra de Deus. Você quer crescer? Coma a palavra, beba a palavra, viva a palavra, se alimente da palavra. Você é o que você come. Amém? Tem crente comendo campanha e quer crescer. Eu vou para campanha. Campanha não dá crescimento, palavra dá crescimento.
Amém? Olha o que diz aqui, na Bíblia Viva, esse versículo. Portanto, libertem-se dos seus sentimentos de maldade e de todo engano. Ei, liberte-se de todo sentimento de maldade e de engano. Acabem com a falta de sinceridade e o ciúme. É a Bíblia, não sou, é a Bíblia, gente. Não me atire pedra. Olha o que diz aqui. Acabem com a falta de sinceridade e o ciúme. E parem de falar dos outros por trás. Não sou eu que estou arrochando, é Jeová Jiré que está arrochando. É a palavra. Amém? Isso aqui, essas coisas impedem o crescimento. É por isso que ele vem falando: ei, você quer crescer? Então você largue fora toda maldade, largue fora todo engano, largue fora toda a falta de sinceridade, largue fora o ciúme, pare de falar dos outros por trás. E depois ele diz: sejam como bebês que desejam o puro e genuíno leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês cresçam e sejam salvos. A palavra salvos aqui não está falando de salvação para a eternidade. A palavra salvo aqui no grego significa crescimento interior. Então está dizendo: ei, sejam como bebês que desejam o puro e genuíno leite espiritual da palavra, para que, bebendo dele, vocês cresçam no homem interior. Beba a palavra, coma a palavra, se alimente da palavra, querido. Se você só come o que você ouve nos cultos, você vai continuar criança. Você precisa dedicar um tempo. Aleluia. Crescimento espiritual é apenas um resultado do conhecimento aplicado da palavra, querido. O que é isso que ele está falando? Esse tal de crescimento espiritual é uma evolução do espírito? Não. Crescimento espiritual é o resultado do conhecimento aplicado. Ei, não é só conhecimento. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa até os mapas, mas não vive. E continua um bebê espiritual. Você é o que você vive.